De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. O Inter tá no mercado, tá buscando mais um titular para o time do técnico Paulo Pesolano. As contratações ainda não encerraram. O Inter tem novidade, 5 novidades no elenco principal, no elenco profissional, e tem uma reviravolta na negociação pelo Matheus Bahia, lateral esquerdo, que tem uma mudança em relação ao seu futuro no Internacional. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você recebe aviso, tem vídeo todo dia e você vai ficar sabendo antes de todo mundo dessas informações. Deixa o seu like e eu já quero que você prepare um comentário também para largar na aba dos comentários aqui desse vídeo, beleza? Porque tem muita informação importante, tem informações relevantes para a gente tratar por aqui. Eu quero começar esse conteúdo falando sobre as 5 novidades do elenco profissional do Internacional, que são jogadores promovidos pelo elenco do Inter, pela direção do Inter, pela comissão técnica, ao elenco profissional. O zagueiro Pedro Cauã, o volante Benjamin Arrim, o ganês, o meia Alex e os atacantes João Vitor e Raikkonen. Esses 5 jogadores deixam de ter rotina no elenco sub-20, na base, lá na Morada dos Quero-Queros em Alvorada, no CT da base, e passam a treinar e estar à disposição para jogos exclusivamente no grupo principal, tá? Isso é um movimento importante porque esses jogadores, via de regra, eles têm gatilhos no contrato de base ou mesmo no contrato profissional, no primeiro contrato profissional que tem valores de base ainda, mas esta promoção oficial ao elenco profissional, ela dá aos jogadores melhorias nos salários, né, na maioria dos casos. Então é uma meta que esses atletas batem a partir de agora e que melhora o vencimento desses jogadores dentro do Inter. Aí vocês podem estar me perguntando, bom, mas e o Alisson e o Pablo, outros jogadores que foram observados recentemente, o João Bezerra, o Denis Marfo, como é que fica a situação desses atletas? Eles vão parar de ser observados no principal? Eles vão voltar para a base? Assim, eles voltam a ter uma maior parte de atividades na base, mas eles continuarão a ser chamados para treinos, para jogos com o elenco do Inter, tá? É esporádico, diminui a frequência, eles não viram os jogadores do principal como os demais, mas eles vão estar na rotina do dia a dia num tempo bastante significativo, porque o Inter chama esses garotos sempre para complemento de treino coletivo, naquele treino do dia seguinte, né, a um jogo em que os reservas têm que fazer uma atividade, aí sobe gente da base, se o garoto vai bem, fica sendo observado e pode ser relacionado para os jogos do principal. Então, diminui a frequência na comparação com o que é agora, em que eles estão 100% à disposição pelo início do ano, mas eles ainda terão oportunidades, eles ainda estarão no radar do Internacional. Mas o fato de eles não serem promovidos agora é um sinal de que o Inter identificou que eles no mínimo não estão prontos, né? Não vou falar aqui de nível técnico, essa opinião eu deixo para vocês e podem deixar nos comentários aqui, mas em questão de maturação, o Inter já não entende num primeiro momento que estes outros atletas, fora os 5 que eu mencionei, tenham condições de estar no grupo principal. Mesmo que o Inter entenda que esses 5 também precisam de um processo de maturação, que eles não estão 100% prontos, mas eles estão um passo à frente ou 2 passos à frente na comparação com os demais. Vamos falar aqui sobre o Matheus Bahia, porque tem uma mudança muito importante no molde da negociação com o Bahia, tá? Primeiro eu preciso dizer que o negócio ele segue de pé, tá? O Matheus Bahia já está em Porto Alegre, ele vai ser anunciado pelo Inter aí a qualquer momento, talvez até depois da gravação desse vídeo aqui e da publicação, o que eu acho bastante difícil, porque o anúncio deve acontecer ao longo dessa quinta-feira. Mas o Internacional, ele muda os termos do contrato e isso é bastante importante. Quem acompanhou o canal no dia de ontem viu eu falar aqui no conteúdo que o Matheus Bahia viria por empréstimo, né? E que o Inter confirmava isso. E sim, eu tinha a confirmação de uma fonte muito importante do Inter. E essa fonte me chamou e me disse o seguinte nas últimas horas. Olha, mudou o termo do contrato, tá? Mudaram as bases da negociação. O Matheus Bahia não vem mais por empréstimo, que seria um empréstimo sem custos, né? Ele ainda vem, num primeiro momento, sem custos junto ao Bahia, mas a negociação ela é em definitivo, tá?
O Matheus Bahia está rescindindo seu contrato no Bahia, o Bahia mantém 40% dos direitos econômicos e ele vem para o Inter num contrato de 2 anos, tá? Esse é o molde da negociação. Ele não vem por empréstimo até o fim do ano, ele vem em definitivo, com 2 anos de contrato e o Inter não paga nada num primeiro momento ao Bahia porque ele está rescindindo lá. Vai colocar alguma coisa ali de luvas, né, no contrato do jogador, mas vai diluir isso ao longo dos 2 anos de contrato. Bônus, cláusulas de produtividade. Existe uma informação do GE da Bahia, do Globo Esporte Salvador, de que o Matheus Bahia vem para o Inter com uma cláusula que, se ele atingir, que geralmente é jogar 60% dos jogos do ano, lá em 2027 ele renova o contrato por mais um ano. Ele teria então 3 anos de contrato, uma renovação automática por mais uma temporada. Eu não tenho a confirmação disso, tá? Tô tentando ainda e assim que eu tiver a confirmação ou o descarte, eu trago para vocês aqui. Mas eu já deixo essa informação do GE para todo mundo ficar ciente, porque é a informação que eles têm apurada diretamente lá da Bahia. Tem outras cláusulas, outras 3 cláusulas, que são cláusulas que podem render bônus ao Bahia, que o Inter pode ter que pagar ao Bahia se elas forem atingidas, eu passo aqui. O Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, Jornal 0 Hora, apurou essa informação, publicou, eu confirmei e trago aqui. Primeiro, se até o fim desse ano de 2026, o Matheus Bahia jogar pelo Inter 25 jogos, o Inter tem que pagar aos baianos 100 mil euros. Esse valor corresponde hoje na cotação aí a, vamos lá, 6,50? 650 mil reais que o Inter tem que pagar, se ele jogar 25 jogos, tá? Vai chegar dezembro e vai ser feita uma contagem dos jogos. Ele chegou agora, vamos lá, na primeira quinzena de fevereiro. A partir do momento que ele ficou disponível, que deve ser o dia 25 de fevereiro, porque é o primeiro jogo que ele pode ter condições de atuar pelo bid, pela apresentação e tudo mais. De 25 de fevereiro até o fim de dezembro, até o 31 de dezembro, se ele jogar 50% dos jogos nesse recorte de fevereiro até dezembro, se ele jogar 50% dessas partidas, o Inter tem que pagar mais 100 mil euros para o Bahia. Ou seja, mais 650 mil reais numa base, aí, numa média da cotação do euro recentemente. Tem uma última cláusula que é a seguinte: se o Inter for campeão com o Matheus Bahia do Brasileirão, da Copa do Brasil ou da Libertadores 2026 ou 2027, em uma dessas 2 temporadas, o Inter paga mais 200 mil euros ao Bahia. Aí vai a 1.300.000, né, mil reais que o Inter tem que pagar ao clube baiano. São estas as 3 cláusulas que, se atingidas pelo jogador, o Inter paga ao Bahia. E tem um asterisco aí, a gente está tentando confirmar, mas é bem possível que sim, que o Matheus Bahia também tem uma cláusula de produtividade que, se atingida, renove o seu contrato por mais um ano. Para fechar esse vídeo, o Inter vai contratar, ou promete, espera contratar, um titular para o técnico Paulo Pesolano. Um zagueiro titular, um zagueiro de pé esquerdo. O Inter quer um zagueiro canhoto, mais afirmado que o Vitor Gabriel, com mais rodagem para chegar e jogar ao lado do Gabriel Mercado. Esse é o intuito do Internacional. O Inter não tem muito dinheiro na janela, o Inter está fazendo negócios aí com jogadores livres, jogadores por empréstimo, jogador que está rescindindo, como é o caso do Matheus Bahia, e aqueles que ele está pagando o empréstimo, o Félix Torres, o Vijagra e o Alejandro, são quantias mais baixas se a gente pegar o todo, né? Esses 3 aí dá 1,5 milhão de euros, tá? O Paulinho veio de graça, só luvas no contrato, o Matheus Bahia vem de graça, luvas no contrato, e o Kaique veio com empréstimo de graça. Aliás, o Kaique tem uma opção de compra de 3,5 milhões de euros, tá? Mas o Inter não tem esse dinheiro todo para investir, está fazendo esse tipo de negociação e ainda assim está guardando uma margem um pouquinho maior para buscar um zagueiro para pré-esquerdo, para lado esquerdo da defesa. É o objetivo do Inter, a prioridade a partir de agora no mercado de transferências. Até pode olhar outras oportunidades, mas aí serão oportunidades de mercado que aparecerem. A prioridade é contratar mais um zagueiro ainda nessa janela. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!